Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos e por outros meios na internet, hoje para refletir com você sobre a mensagem da parábola do Pai misericordioso ou do Pai amoroso diante de dois filhos, o filho pródigo e o filho mais velho, o mais perdido. Passagem bíblica que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e versículos de 11 a 32. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Convido você a dar um like aqui neste nosso vídeo e a inscrever-se aqui no nosso canal no YouTube. Gratidão pela atenção e vamos ao assunto de hoje. Qual a mensagem bíblica da parábola do Pai misericordioso, do Pai amoroso, diante de dois filhos, o filho pródigo e o filho mais velho, o mais perdido? Parábola que está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. As parábolas dos perdidos, uma ovelha, uma moeda e dois filhos, que estão em Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 32, se encontram na subida de Jesus para Jerusalém, que é o centro do Evangelho de Lucas. Em Lucas capítulo 15, publicanos e pecadores são encontrados, enquanto fariseus e escribas continuam perdidos. Se Lucas 15 é um comentário livre de Jeremias 31, fica claro que o Evangelho revela que o coração da nova aliança de Deus conosco é a misericórdia, compaixão amorosa do Pai que nos ama com amor maternal. Nas três parábolas da misericórdia, em Lucas capítulo 15, Deus procura incansavelmente os pecadores marginalizados. O capítulo 15 é o coração do Evangelho de Lucas, situado no meio da viagem de Jesus a Jerusalém. Revela o ser de Deus manifestado nas palavras e ações de Jesus. Revela também quem são os autênticos filhos e filhas de Deus, ou seja, as pessoas que aderem a Jesus sem manias de superioridade e sem preconceitos em relação aos outros. O que provocou as parábolas do capítulo 15 do Evangelho de Lucas? Cobradores de impostos e pecadores se aproximam de Jesus. Os fariseus e os doutores da lei contestam essa solidariedade manifestada no ato de acolhê-los e de ter em comum com eles, inclusive, as refeições, correndo o risco de contaminação e má fama. De fato, os rabinos fariseus ensinavam esta norma: não se faça acompanhar de um ímpio, nem que seja para levá-lo ao estudo da lei. Os fariseus faziam nítida distinção de puro e impuro, sobretudo à mesa. De fato, não havendo talheres, todos enfiavam a mão na mesma panela. Como almoçar e jantar com os impuros sem se contaminar e sem se tornar com isso inimigo de Deus? Algumas pessoas de origem judaica, longe de se alegrar com a adesão de estrangeiros ao movimento de Jesus, procuram perseguir os missionários por acolher os de fora. O filho mais velho representa parte dos judeus que se julgam irrepreensíveis, título mais ambicionado por parte dos fariseus, por praticar os mandamentos. Entre eles, na primeira fila, estão os fariseus, os considerados separados, e parte dos doutores da lei, especializados nos detalhes da lei mosaica e na sua aplicação.
Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, nos revela que o terceiro evangelho é o evangelho dos marginalizados, que coloca o amor e o perdão como colunas mestras da cristologia lucana. A parábola está indissoluvelmente relacionada com as duas precedentes, que culmina na alegria de haver encontrado o filho perdido. Dentro do contexto de todo o capítulo, isto é, incluindo a introdução, versículos 1, 2, 3, o objetivo da parábola é dar resposta às observações críticas dos fariseus e dos doutores da lei. A parábola apresenta o Pai como símbolo do amor do próprio Deus, um amor, uma misericórdia incondicional, aberta, ilimitada, que não só se volta sobre o pecador arrependido, o filho menor, mas também sobre o filho crítico, o intransigente, o filho mais velho, que se obstina na sua incompreensão. Lucas capítulo 15 termina com a proclamação lapidar de que, acima de tudo, inclusive do pecado mais inconcebível, está o amor e a compreensão do Pai. Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32, não insiste, como as parábolas da ovelha e da moeda perdidas, na busca do perdido. Em sua integralidade, Lucas capítulo 15 transborda um clima de alegria e de celebração jubilosa, porque encontraram o que estava perdido. No contexto narrativo de Lucas, a finalidade desta esplêndida parábola consiste fundamentalmente em legitimação do comportamento de Jesus com os pecadores, demonstrando que, na sua atitude de acolhida, se cumpre a vontade salvífica de Deus, enquanto que a crítica dos fariseus e dos doutores da lei vai contra o plano de Deus. Deus ama o pecador ainda na sua situação de pecado, isto é, inclusive antes que se converta. De certo modo, isto é o que realmente torna possível a conversão, esse amor extremado ao outro. O pai e o filho mais novo é uma cena muito breve. Num gesto ousado, contrariando as regras do jogo, o filho mais novo pede sua parte na herança. A divisão da herança era feita normalmente após a morte do pai. Faltando este, o primogênito assumia a gestão dos bens, cabendo-lhe dupla porção. Aqui o pai não reage e consente, dando a entender que para ele todos os filhos são iguais e têm os mesmos direitos. A parte dos bens que me toca pode ser bens, terras, propriedades. Segundo os costumes ancestrais da Palestina, o pai podia dispor de seus bens de duas maneiras, fazendo testamento, que seria efetivado na morte do doador, ou através de uma doação em vida, em benefício de seus filhos. Esta última modalidade, desaconselhada por eclesiástico, parece haver sido prática corrente. Em qualquer caso, a herança do primogênito ou a doação em vida tinha que equivaler ao dobro do correspondente aos demais filhos. Reconhecerá o primogênito, dando-lhe 2/3 de todos seus bens, porque é a primícia de sua virilidade e é sua a primogenitura. Na nossa parábola, ao tratar-se somente de 2 filhos, ao maior lhe corresponderiam 2/3 da herança ou da fortuna, e ao menor somente 1/3. Em todo caso, em virtude da doação, o filho adquiria unicamente o título de propriedade, enquanto que o usufruto seguia com o pai até a morte. Se o filho vendia sua propriedade,
o comprador somente podia entrar em possessão dos bens na morte do pai, e o filho perdia todos os seus direitos sobre o capital e sobre o usufruto. Repartiu-lhes os bens. Isso não significa que, a partir daquele momento, o pai tinha transferido a propriedade aos dois irmãos. No resto da parábola, o pai atua como autêntico proprietário, dá ordens a seus servos, manda sacrificar o melhor novilho e fala simplesmente de todo o meu. Recolheu todas as suas coisas. Tem provavelmente a conotação de vender e converter em dinheiro as propriedades. E partiu para uma região longínqua. Significa emigrou-se para algum país da diáspora judaica. O filho mais novo, longe dos cuidados paternos, a vida do filho se torna extremamente ambígua. Estranho em terra estranha, passa a viver a condição de servo, deixa de ser filho para ser escravo. Sua condição é extremamente humilhante, pois cuida de porcos, animais impuros por excelência para os judeus, e quer disputar com eles um bocado de comida, atingindo o fundo da humilhação, excluído da macabra mesa comum com os porcos, planeja a possibilidade de retorno. Seu discurso de apresentação constará de 3 partes: reconhecimento do pecado, reconhecimento da perda da filiação, pedido para ser admitido como servo. Um patrão o mandou cuidar de porcos. O contraste é mais horrível. Um jovem judeu e, mais ainda, de boa família, obrigado a cuidar de porcos. O porco, mesmo que animal com unhas rachadas, é considerado impuro no judaísmo, por não ser ruminante. Este detalhe é um indício da degradação moral a que foi submetido o filho mais novo. Pai, pequei contra o céu e contra ti. O filho reconhece a dimensão mais profunda da ofensa que fez contra o pai. Ofendeu também o próprio Deus. Trata-me como um dos seus empregados. A disposição do filho é pedir a seu pai que o mande trabalhar no campo, que o considere como um diarista a mais. A parábola não idealiza o pecador. O pai se comoveu. Usa-se o verbo splagnizomai, em grego, que significa foi comovido até as entranhas. Isto ocupa uma posição central na narração associada ao verbo ver. Ver é um dos passos necessários para que alguém se comova. Aquele do qual se tem compaixão se encontra em uma situação de necessidade, de indigência, de exclusão, que não atendê-lo seria um pecado de grave omissão. Além de Lucas 10, de 29 a 37, o evangelista Lucas utiliza este verbo no episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim, onde Jesus se comove até as entranhas ao ver a viúva chorar a morte do filho único. E na parábola do Pai Misericordioso, onde o pai se comove de compaixão até as entranhas ao ver o filho pródigo retornar à casa paterna. O pai e o filho mais novo, filiação reconquistada. Tem-se a impressão de que o pai jamais desistira da ideia de que o filho não voltasse. Vendo-o ainda longe, encheu-se de compaixão. É Deus se comovendo com o sofrimento e a humilhação das pessoas. Saiu correndo ao seu encontro. O pai é quem toma a iniciativa e lançou-se-lhe ao pescoço. Pai e filho se fundem em um abraço, cobrindo-o de beijos. Não é um beijo convencional de boas-vindas,
mas uma efusiva manifestação de amor e perdão paterno. A melhor túnica, traga! Literalmente, a primeira túnica, isto é, a de primeira qualidade, a de mais valor, a melhor. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Literalmente, não queria, se negava. Reação desdenhosa do irmão mais velho. A ação do pai visa restabelecer plenamente o filho perdido. Seu primeiro gesto é não deixar que o filho repita o discurso de apresentação e, sobretudo, evita que faça o pedido de ser tratado como servo. Imediatamente, os servos são chamados para vestir o filho, devolvendo-lhe a dignidade e tornando-o hóspede importante. Ordena que lhe ponham o anel, conferindo-lhe plenos poderes. Talvez o anel fosse o sinete da família, com o qual o portador podia dispor livremente dos bens da mesa, e que o façam calçar sandálias, sinal de liberdade adquirida. Por fim, manda matar o boi de engorda, pois a data era extremamente importante. Ele havia recuperado o seu filho. Esse teu filho. O desdém do filho maior alcança aqui sua máxima incisividade. Sua indignação o impede chamar meu irmão ao filho mais novo. Tu sempre estás comigo. Expressão de bondade e amor do pai. O pai e o filho mais velho. Convite à reconciliação. O filho mais velho estivera até agora fora de cena. Tinha-se a impressão de que fosse bonzinho, verdadeiro, ideal de filho, mas suas declarações o condenam. Sua irresponsabilidade fundamental é não querer se reconciliar, não aderir ao projeto do pai. E nas palavras que dirige ao pai, dá a conhecer quem ele é. Há tantos anos que te sirvo. Em outras palavras, não pauta sua vida no relacionamento pai-filho, mas no de patrão-servo. Até agora, ele se comportou como um dos empregados de Lucas 15, 22. É ainda mais radical em relação ao irmão mais novo. Calunia-o de ter devorado os bens do pai com prostitutas e não admite chamá-lo de irmão. Limita-se a dizer esse teu filho. O pai tenta suscitar a reconciliação. Meu filho, esse teu irmão estava morto e voltou a viver. O verdadeiro pai quer autênticos filhos, e essa autenticidade requer a reconciliação. A parábola não diz se o filho mais velho assumiu a reconciliação para entrar em casa, ou se preferiu ficar fora da oferta. A resposta é nós, pessoas cristãs, que, com nossa prática em favor dos marginalizados e excluídos, devemos dar. Enfim, a centralidade da mensagem do Evangelho de Lucas, capítulo 15, não está no filho mais novo, que foi embora e voltou apesar da importância da sua conversão, mas, sobretudo, na atitude do pai bom, misericordioso, amoroso. Um pai cujo amor está acima da moralidade convencional, que não se apega a regras e quer mesmo é que seus filhos e filhas sejam felizes. E é forte também a atitude do filho mais velho, que tem muito a ver com os que se acham santos hoje em dia e julgam os outros com maldade, com desdém, atiram pedras, fazem tudo certinho, são comportados como pessoas de Deus, de família, cidadãos de bem, de bens, melhor dizendo, mas são incapazes de se abrir ao irmão, à irmã, aos marginalizados, totalmente feridos
em sua dignidade humana, perdidos. Entretanto, aí também Jesus mostra o infinito amor de Deus. O pai acolhe esse filho, turrão com ternura. Escuta o filho e quer que ele também participe da mesa comum da festa, que é para todos e todas. O Deus da vida se faz comunhão, um lindo chamado à conversão. É lamentável que tantas lideranças, incluindo bispos, padres e pastores, insistem em valorizar nesse evangelho apenas a figura do filho mais novo, o filho pródigo. É isso aí. Gratidão pela atenção. Se você gostou deste Palavra Ética, comente aqui abaixo do nosso vídeo e compartilhe esse nosso programa Palavra Ética. Inscreva-se aqui no nosso canal se quiser. Que a luz e a força divina presente em nós nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo e ético. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Acompanhe, compartilhe e fortaleça essa luta pelo bem comum. Bora lá fazer acontecer. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a